Hi, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje é a nossa sexta live e vambora, vamos nos planejar pra vencer, né? Pra vencer. Nós falamos aqui sobre consciência na primeira live, falamos na segunda live sobre se planejar, falamos sobre a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus e a gestão do tempo, falamos fizemos 2 exercícios, na quinta e na sexta-feira, 2 lives de exercícios. Então, se você não assistiu as lives anteriores, eu convido a assistir todas as lives anteriores. Hoje a gente vai falar sobre se planejar para vencer, né? E eu vou pontuar aqui algumas coisas para vocês, porque toda vez que eu vou fazer alguma live com vocês, eu preciso me preparar também, né? Então, vamos embora. Muitas vezes a gente acha que a gente está prosperando em alguma área da vida, e muitas vezes a gente está prosperando em alguma área da vida. Mas e aí a gente sente também que as outras áreas da vida não estão indo tão bem. E o que a gente precisa fazer? Verificar aonde a gente está indo bem e aonde a gente não está indo bem. E também verificar quais áreas que você mais quer prosperar, né? Então, assim, qual a sua responsabilidade e às vezes qual é a sua culpa, né? Qual seu remorso por não estar prosperando ali, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente precisa fazer X, Y, Z para prosperar em tal área. A gente precisa fazer X, Y, Z para prosperar em outra área. Quando a gente fala da roda da vida dentro do Mulher Produtiva, a roda da vida ela é composta por várias áreas. Nós somos eu acredito, já falei isso várias vezes, e vai mandando coraçãozinho aí. E nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. Então, não existe só a gente ser boa intelectualmente, não existe só a gente ser boa como empreendedora, não existe só a gente ser boa como mãe. A gente precisa ter essas áreas da nossa vida totalmente conectadas, porque isso faz com que nós nos sentimos plenos, realizados, porque nós somos um ser que precisa que todas as áreas, que os pilares da vida estejam em equilíbrio, que a roda da vida rode, senão ela vai ser um quadrado, né? Então, isso faz muito sentido. Muitas vezes a gente tá muito bem na área profissional, mas dentro de casa não tá bem. E a gente precisa trazer essa consciência, né? O que eu preciso fazer para melhorar como esposa, para melhorar como mãe, para melhorar como filha, para melhorar como ser humano, né? Pra gente ter mais, a gente precisa ser mais. E eu quero que vocês esqueçam essa frase jamais, tá? Porque essa frase é muito forte. Então, qual é a nossa responsabilidade ou até mesmo a nossa culpa? Qual é? Né? Então é interessante que você pondere, que você analise, que você verifique aí qual a sua responsabilidade, a sua culpa por você não estar indo bem em alguma área da sua vida. Escreva isso, tá? Escreva isso. Erro mais remorso. Erro mais remorso é igual o melhor caminho para o vitimismo. Então, você está errando? Escreve o seu erro e escreve 10 passos para que você corrija o erro. Quando a gente foca na solução, a gente é menos pessimista. E eu vou falar isso com um pouquinho de... Eu vou falar isso pra você um pouquinho ou bastante, vamos dizer, vivência, né? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Eu sempre fui uma pessoa que sempre viu o lado ruim das coisas. E aí, o que eu fiz com isso? Eu falei, eu preciso melhorar, porque se eu melhorar eu não vou avançar. Eu preciso ser uma pessoa melhor para que eu consiga o que eu quero para minha vida, os meus sonhos, realizar os meus sonhos, né? E enquanto tiver vida, a gente vai ter sonhos. E a gente tem que transformar esses sonhos em objetivos. Então, o que eu fiz nesse momento bem crucial da minha vida? Eu entrei numa pós-graduação de gestão de pessoas. E naquele momento, eu entrei na pós-graduação e tudo mais, mas eu entrei naquela pós-graduação que aumenta meu currículo, aumenta meu currículo como ser humano, como profissional, mas naquele momento que eu me inscrevi naquela pós-graduação, eu me inscrevi por mim. Eu me inscrevi porque eu precisava entender o que acontecia comigo. Eu me inscrevi porque eu precisava melhorar a minha consciência. Eu me inscrevi porque eu sabia que eu tinha um caminho para melhorar. E o primeiro passo, como eu falei lá na live 1, é a gente ter consciência daquilo que a gente precisa melhorar. Porque quando a gente toma consciente, por mais que a gente seja incompetente na melhoria, a gente sabe que a gente tem um caminho para trilhar. E foi nesse momento que eu escolhi isso. E eu, sendo bem sincera, assim, bem honesta com vocês nessa live, eu trabalho isso em mim todos os dias. Os livros que eu leio, os artigos que eu estudo, os cursos que eu faço, é sempre para trazer para mim
aquela coisa do eu tenho um copo meio cheio ou meio vazio? Para que eu veja o copo meio cheio, nunca meio vazio. Na verdade, o copo tá pela metade de qualquer jeito, mas ele tá meio cheio ou meio vazio. Então eu sempre fico trabalhando isso em mim, porque isso tem a ver com a disciplina, né? A gente vai ser pessimista, a gente vai errar no meio do caminho. Só que quando a gente traz isso à consciência, a gente vai se policiando. E isso que acontece comigo hoje. Hoje eu me policio quando eu vejo que eu tô ficando muito pessimista, eu já vou voltando assim, já vou voltando, melhorando nas coisas. Porque assim, quando a gente faz uma coisa e aquela coisa dá certo, a gente já fez um caminho. Então a gente tem que refazer esse caminho. Então é isso que eu faço geralmente, tá? Então nessa live 6, aí eu vou falar aqui que não dá pra falar sobre erro sem falar sobre remorso e arrependimento. A gente sente remorso, a gente sente arrependimento, não tem como. Mas tudo bem, a gente só não precisa viver no erro e ver no arrependimento. Porque se a gente viver no arrependimento, que faz parte do passado, do erro que aconteceu, o passado é biografia. E a gente tem o presente aqui agora que a gente pode transformar. Então a gente vai pegar esse presente, vai transformar e vai fazer diferente. Porque algumas pessoas melhoram e outras pioram diante de uma promessa que não se cumpre, né? Por exemplo, chega no final do ano, a gente faz uma promessa e acaba não cumprindo a promessa. Por conta disso. Porque a gente cria um remorso, a gente vira vítima. E quem é vítima não vence. Quem é vítima não vence. Ponto. É assim que funciona. Uma traição que cometeram com você, uma perca de paciência, que perdeu a paciência com os filhos. Assim, mas é corrigir, gente. É corrigir a rota e continuar. É como se a gente estivesse num GPS que você tá indo de um lugar para o outro e aí você entra num caminho errado. O GPS vai falar pra você redirecionando a rota, alguma coisa assim que ele faz, né? E ele volta pra rota nova e você pega o caminho novo de novo. É isso. Porque algumas pessoas se arrependem e outras se remoem. Isso é interessante, né? Existe no ser humano a capacidade de perdão e de melhora. Não dá para esperar uma vida só de acertos. Nós nunca vamos ser assertivos 100%, esqueça. E aí entra outro caso, né? A questão do perfeccionismo, a questão de quando eu estiver preparada, a gente só melhora aquilo que já é feito. Quando eu estiver preparada, eu começo. Quando eu estiver preparada, eu empreendo. Quando eu estiver preparada, eu gravo meus stories. Quando eu estiver preparada, eu posto no feed. Quando eu estiver preparada, eu vou vender. Quando eu estiver preparada, e aí vem, né? A gente espera estar preparada. A gente só melhora aquilo que a gente já fez. Então, você só vai conseguir melhorar se você já gravou um stories uma vez e foi péssimo. Aí você vai melhorar aquilo que você fez. Você vai conseguir melhorar se você já gravou no feed, já postou no feed e foi horrível. E aí você vai melhorar. E assim sucessivamente. Isso é pra tudo na vida, certo? Não dá pra esperar uma vida só de acertos, eu já falei isso. Isso seria impossível. Impossível. Mas dá pra esperar a capacidade de sempre se levantar, de não parar de lutar, de cair e ficar de pé novamente. Dia após dia. Errou? Arruma a rota e vamos de novo. O arrependimento é justamente esse movimento do peito responsável por conceber essa possibilidade. Então, se arrepender é isso, a gente saber que a gente errou e que a gente vai tentar de novo, com a intenção de fazer certo. A nossa intenção não significa que a gente vai fazer certo ou errado, mas a gente está com a intenção de fazer certo. Sem o perdão e a melhora em vista, o erro se torna uma tormenta. De tanto se acusar, de tanto se arranhar, de tanto machucar aquela ferida, né? Não tem quando a gente tem uma ferida e a pessoa vem e faz assim, ó. A gente tem pessoas assim na vida, né? A gente tem pessoas assim na vida. O errado se esquece de que foi ele quem causou e começa a ficar com pena de si. Tem início, então, o processo de vitimização, uma inconsciência do erro e uma projeção da culpa. A gente começa a, colocar a culpa no governo, a culpa nos pais, a culpa no fulano que não te ajuda. Mas quem criou aquela ferida? A própria palavra de Deus fala, se eu não me engano é em Gálatas, que tudo que a gente plantar, logo a gente vai semear, certo? Então, se você plantar trigo, você vai colher trigo. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar amargura, você vai colher amargura. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E a mesma coisa, se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa.
tá? Então a consequência é óbvia, é imediata e imediata. É que o sujeito paralisa e não melhora diante da vida. Quando a gente vira vítima, né, a gente não vai melhorando, a gente vira uma pessoa que só se vitimiza, né, e a gente não melhora. Então, para vencer, você precisa ser protagonista. Para vencer, você precisa tomar as rédeas da sua vida. A sutileza da vitimização é fruto da incapacidade de traçar um plano que funcione. Isso é forte, vou repetir. É fruto da incapacidade de traçar um plano que funcione. Estamos aqui para resolver esse problema. Tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu estudei, cursos que eu paguei. E não pago barato não, gente. Para que a gente melhore como ser humano, a gente precisa investir. O meu maior capital sou eu mesmo. É o meu capital humano. Então eu invisto em mim. Então tudo que eu trago aqui são coisas que eu estudo, tá bom? Você realmente quer uma vida de vitórias? Oh, yes! Eu quero. Você quer? Digita aí pra mim se você quer uma vida de vitórias. Ah, minha vida só teve fracassos, mas quero uma vida de vitórias. Quero uma vida em que eu possa me esticar no divã, beber um whisky sem gelo, enquanto admiro minha prateleira de troféus. Só que uma vida assim não é humana, né? Ela é ilusória, certo? Não é humana. Se a seleção brasileira jogasse contra a interclasse do 9º ano da escola, seria um massacre. A seleção brasileira levaria a vitória para casa. Mas qual seria o gosto dessa vitória? Não seria um gosto forte, né? Porque ele sabia que ele estava jogando com uma seleção muito abaixo dela. Então, pra gente sentir a vitória, a gente tem que sentir essa sensação, sabe? De responsabilidade, de correr atrás. Essa sensação faz com que a vitória seja mais gostosa. Por mais que isso possa parecer massacrante, mas é assim. Senão você não vai achar que você mereceu aquilo. Você vai falar assim, fui medíocre e consegui. Não foi questão de eu dei o meu melhor e eu consegui. Não é isso. Saiba que vencer é difícil, que haverá derrotas na vida, e isso é uma parte do processo. Porque geralmente nós somos quem somos pelas derrotas que nós tivemos no decorrer da vida, pela nossa biografia. Porém, nossa biografia é passado, e a gente usa a nossa biografia para melhorar o nosso presente e o nosso futuro, e assim traçar uma rota de melhoria para o futuro, tá? Muito menos que uma vitória, ainda um ponto a melhorar. Sempre temos algo a melhorar. Sim, antes que você tenha grandes vitórias, bem antes de ter uma vida próspera em todos os aspectos, você precisa aprender a traçar um plano para melhorar a si mesmo. É mais difícil do que você pensa, e é por isso que tanta gente cai na desesperança e imagina que jamais vai melhorar. Porque não é fácil. Não é fácil melhorar. É difícil. Porém, estamos aqui para deixar o processo simples. Você vai melhorar em apenas uma coisa, e essa coisa tem que ser concreta. Isso é muito importante, trazer fazer que as coisas sejam concretas nas suas melhorias. Porque se você fizer isso nas suas melhorias, e uma coisa concreta por vez, você vai melhorando efetivamente. Então, o que significa isso? Por exemplo, você vai orar um Pai Nosso todos os dias. Não vale... Peraí, eu tô lendo. Você vai rezar um Pai Nosso todos os dias, por exemplo. Você vai fazer isso todos os dias. Aí você vai marcar um horário pra fazer isso. Vou fazer isso quando eu acordar, às 7 horas, às 8 horas. E você vai fazer isso todo dia. Gente, existe uma chave pra vitória que chama... Ela não é fácil. Ela é bem complicada, bem difícil. Chama consistência. Fazer todos os dias a mesma coisa, até você ser muito bom naquilo. É fazer 1000 vezes a mesma coisa, sabe? E não uma vez, entendeu? A consistência, fazer todo dia a mesma coisa, como se fosse um banho, como se fosse um café, faz que a gente melhore, aperfeiçoe. E isso traz pra gente um nível de responsabilidade, um nível de comprometimento, e a gente vai se melhorando a cada dia. Então, por exemplo, ser mais gentil com a sua mãe, ser mais gentil com o seu pai.
E aí fala assim, mas eu não vale falar, eu já sou gentil com a minha mãe, com o meu pai. Não, você pode ser mais. Você pode entregar mais. Você pode ser mais. Entende? Aqui tá falando pra evitar repetir o prato do almoço, comer uma vez só, né? E eu falei isso acho que foi na live 4. Acordar mais cedo. Mais cedo quanto? As coisas têm que ser específicas, tem muito a ver com aquela caixinha que eu respondi esses dias sobre a meta do SMART. Tem que ser específicas, tangíveis. Como, vou rezar o Pai Nosso todo dia às 7, então é às 7. Vou emagrecer? Emagrecer quanto? Quantos quilos você vai emagrecer? 5 quilos. Em quanto tempo você vai emagrecer? Em 3 meses. Não vou repetir a comida no almoço? Não vou repetir a comida no almoço. Vou comer somente uma vez, né? Vou acordar mais cedo? Mais cedo quanto? Você acorda 9 horas hoje? Você vai precisar acordar às 7? Ou então você acorda às 7, você vai acordar às 5? Tem que ser tangível, tem que ter data, tem que ter horário. Gente, isso é muito forte no nosso cérebro. Quando a gente especifica as coisas, coloca data, coloca prazos, coloca horas, entendeu? Isso é muito importante. Então, é todos os dias. É fácil? Não é fácil. Mas depois que se torna um hábito, você nem vai perceber que isso se instalou na sua vida, certo? Então a gente vai montar um plano aqui para dar certo. Você vai rezar, ou orar, né? Vai orar todos os dias. Todos os dias. Você vai estipular um dia e um horário para fazer isso todos os dias, tá? E aí você vai orar pelos seus, pela sua família, pela sua mãe, enfim. Você vai pesar seu prato, você vai comer uma vez só, a mesma quantidade, né? Não vale trapacear também. Comer uma vez, aí você quer comer 1 quilo em vez de comer 500 gramas. Em vez de comer 500 gramas. Gente, isso aqui. Deixar de chegar atrasado, sair mais cedo, chegar no horário, é 15 minutos, se comprometer com isso, sabe? São coisinhas que a gente às vezes não dá valor no dia a dia, mas que fazendo todos os dias, ela se torna... É só fazendo pra vocês entenderem. E por isso que eu falo muito em fazer aqui, sabe? Porque a disciplina, a produtividade, ela tá muito no fazer, na execução. Porque quando a gente começa a fazer esses rituais, essas coisas repetidamente, a gente começa a ficar melhor, a gente começa a ser um ser humano melhor. Gente, é difícil explicar, mensurar, assim, como pode ser tão bom você ser disciplinado, você criar novos hábitos, você escrever com a outra mão, você ler de cabeça para baixo, quando você ativa o outro lado do seu cérebro, né? Você fazer coisas que você não se compromete, ou então você se compromete e não termina. Você lê uma página de um livro por dia, até você acabar o livro e chegar no final do livro. Gente, é tão gostoso quando a gente termina um livro. A sensação, a realização de concluir é maravilhoso. Então esse é um plano concreto, você percebe? Não é tipo um plano, eu quero viajar, Você quer viajar pra onde? Quanto custa a passagem? Que dia que você quer ir? Quanto de dinheiro você precisa juntar para que você chegue nesse plano concreto? Então tudo é planejamento, é organização, é disciplina. Então tudo tem a ver com mulher produtiva. Então assim, eu tô muito feliz com essas lives têm falado muito comigo, tratado muito comigo também, porque assim, quando a gente ensina, a gente também é ensinado, né? E eu tô muito feliz com isso. Então eu quero que você escolha aí um desses pontos de melhoria e comece a fazer eles hoje, agora, quando acabar a live, tá bom? O seu plano ainda pode ir por água abaixo, talvez você faça 2 dias e esqueça, né? Talvez você faça 7 e esqueça, mas arrume a rota, comece de novo. Vamos supor que você tenha pensado bem e começou o exercício, depois parou, escolhendo um plano concreto, acessível e que pode realmente melhorar você mesmo, né? Esse plano vai ser só uma coisa escrita em um papel, se você não antecipá-lo, se você não fizer ele acontecer. Aprendendo a antecipar ele, sabe? Lembrando que planejar. Tipo, à noite você já sabe que você tem que acordar 7 horas para fazer a sua oração. Então você tem que antecipar ele, você tem que lembrar, colocar na sua memória o que você tem que fazer no outro dia. Sim. É um plano simples, gente. É orar, é tratar as pessoas bem, é colocar isso num horário, né? É chegar no horário certo,
É coisas simples, não tem nada de mirabolante. Só que são coisas que precisam da sua disciplina, da sua constância, né? Precisa do seu comprometimento com você mesmo. Então, se esse é o plano, garanta que já terá tudo em mãos para fazê-lo. O pontapé inicial para todos os dias é o exame de consciência. É você, como você já tem tudo anotado, né? A oração das 7 horas, tratar a sua mãe e o seu pai melhor, a constância, ou fazer um exercício físico, comer menos, as suas metas que você traçou aí durante esses dias da live. Você vai fazer uma análise disso. Você pode fazer isso no final do dia. O que você fez de tudo aquilo que você planejou? E o que você não fez de tudo aquilo que você planejou? Isso é muito importante, tá bom? É uma autoanálise para que o seu plano melhore. E aí você vai traçando argumentos para que esse plano seu melhore cada dia mais. Essas últimas lives têm sido bem práticas, bem mão na massa. Quem assistir e colocar isso em prática vai ver mudança na sua vida. Você vai ver mudança na sua vida. Isso é fato, tá bom? Mas para que isso você veja, você precisa colocar isso em prática, tá bom? Beijo da Lari, até amanhã.